Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O Veja Só de hoje vai mais uma vez se debruçar sobre uma passagem das Escrituras Sagradas. O objetivo do nosso debate é tentar entender o melhor possível, aclarar da maneira mais brilhante possível os ensinamentos das Escrituras, porque nós cremos que é por elas que nós vivemos e andamos nesse mundo. Em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo tem uma série de instruções a respeito da convivência entre os cristãos, especialmente nos grupos que não concordam com alguma coisa. A convivência entre grupos dissidentes em relação a algum tema ou a algum assunto ligado à fé. Pois é, isso acontecia na época dos apóstolos também, não é só hoje não. E a pergunta que o Vejam Só faz é: estamos perto ou ainda muito longe de vivermos de acordo com essa instrução de Romanos 14? É claro que nós não chegamos lá de maneira plena, isso a gente sabe. Não chegamos lá em relação a texto nenhum das Escrituras, exceto aqueles que nos condenam por causa do pecado. Mas, em relação à santificação, à obra do Espírito, à caminhada do povo de Deus, à jornada da fé, quanto será que nós avançamos desde a época dos apóstolos até os dias de hoje? Nada? Muito? Pouco? Enfim, a avaliação que nós pretendemos fazer é uma radiografia do status da Igreja do Senhor Jesus em pleno século XXI em relação às suas discordâncias internas. Você saberia dar a resposta? Está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria começamos em nome da Academia Teológica da Graça de Deus a Grade mais uma edição do programa Vejam Só. E você pode ganhar os presentes da Grade votando na enquete publicada no site do programa. O endereço eletrônico é vejamsó.com.br. Conosco hoje o pastor Isaac Gomes Oliveira. Ele é ministro da Igreja Batista Independente lá de Paulínia, no interior de São Paulo. Diretor também do Seminário Batista em Campinas, diretor teológico daquela escola, e viajou para São Paulo para participar do programa de hoje. Paz e graça, pastor Isaac, seja bem-vindo. Tudo bem? Graças a paz, pastor Eber, um prazer estar com vocês aqui. O endereço da igreja que o irmão pastor aí? Nós estamos na Avenida Primavera, número 134, no bairro Santa Cecília, em Paulínia, cidade de Paulínia. Paulínia é região de Campinas? Região de Campinas. Tem quantos quilômetros daqui lá? Aproximadamente 125. Muito obrigado pela viagem. É um prazer. Do outro lado, nós recebemos, depois de muito tempo, de muita briga, o pastor Cândido Marinho, da Comunidade Cristã Plenitude. Paz e graça, pastor Cândido. Tudo bem? Graça e paz, pastor Eber. Tudo bem, queridos? É um grande prazer retornar ao programa, é um grande prazer estar aqui novamente fazendo esse programa de bastante prestígio no meio cristão. A esposa do irmão sempre está conosco, né? Ela gosta muito de estar aqui com vocês. A irmã Pietro Paulo. E é uma alegria poder receber o endereço da igreja, pastor. Nós estamos na Estrada das Lágrimas, 4.159, lá divisa com São Caetano do Sul. Ali é São João Clímaco. Pertinho da ponte ali, né? Perto da ponte que é chamada Ponte Preta. Tá certo. Muito obrigado pela presença do irmão. É um prazer. Vamos ver o que o nosso querido e amado repórter Zeca preparou para apresentar o tema de hoje. Vejam só. Hoje nosso debate será pautado pelo texto de Paulo aos crentes da Igreja de Roma. Queremos saber se estamos perto ou longe de vivermos o ensino descrito no capítulo 14. Talvez você, antes de responder essa pergunta, precise responder outra. O que está escrito nesse texto? Por isso, vamos pesquisar o que o apóstolo Paulo escreveu, entender o contexto e saber o que os romanos precisavam aprender e o que devemos aplicar em nossa vida. Ao aproximar-se do final desta epístola, Paulo sabe que existe um problema importante sobre o qual ele ainda não falou: a relação entre o fraco e o forte na fé. Fortes eram aqueles que estavam aptos a aprender o significado da morte de Cristo para o viver diário, ou seja, para comer e beber.
enquanto os fracos ainda não estavam prontos. A ideia é que na Igreja de Roma, o conflito entre os que comiam carne e os abstinentes se tornara mais explosivo quando regressaram os judeus que haviam sido expulsos da capital por Cláudio. Durante sua ausência, a Igreja Romana não experimentou dificuldade, mas com seu regresso a Roma, começou a desenvolver-se entre os dois grupos étnicos uma relação um tanto forçada. Entretanto, em comunidades mistas, os problemas eram imediatamente percebidos. Os costumes gentílicos versus judaicos estavam no limite da colisão. O fato de a lei de ordenanças ter sido encravada na cruz e, juntamente com ela, todas as regulamentações humanas tinham sido também extintas. Mas isso não tinha a mesma clareza para cada crente em Cristo. E o fato adicional e estreitamente relacionado de que em Cristo o muro da separação entre judeu e gentil foi derrubado para nunca mais ser reconstruído era ignorado. Como hoje, isso acontece em muitos círculos evangélicos. Apesar das dificuldades que até agora apontamos, os dois grupos, os fracos e fortes, tinham alguns pontos em comum. Os membros de cada grupo devem ser considerados como crentes genuínos. Cada grupo criticava o outro, e cada grupo terá de prestar ao Senhor contas de si mesmo. Será que, apesar das diferenças que temos hoje em dia, podemos observar as semelhanças, assim como esses dois grupos apresentados por Paulo? Será que estamos perto ou longe de cumprir o texto de Romanos 14? Esse é o tema do debate do Vejam Só de hoje. Fique ligado, nós já estamos no ar. Muito bem. Hoje recebemos... É a primeira vez que o pastor Isaac está conosco, não é? É a primeira vez, pastor. Seja muito bem-vindo. Boa estreia, pastor Isaac. Ele é ministro da Igreja Batista Independente, lá de Paulínia, além de dirigir o Seminário Teológico de Campinas, o Seminário Teológico Batista, obviamente, né? Pastor Isaac, como é que o senhor responde à pergunta nessa sua primeira fala? Estamos longe ou perto de Romanos 14? Estamos longe de Romanos 14, em virtude de vários apontamentos particulares por igrejas e também por pastores. Então, a minha opinião é que estamos longe de Romanos 14. O senhor não pode detalhar mais um pouquinho? Bom, nós vemos Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 14 e ele fala sobre os fracos na fé. E se falando de fracos na fé, a gente sempre tem aqueles que se escondem. Eu estava até conversando com o pastor Cândido e tem aqueles religiosos que se escondem atrás da religião e esquecem que existem pessoas que precisam ser melhor instruídas em nossas igrejas, em nossas comunidades. E nós vemos que o fraco ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Cabe a nós, igreja, buscarmos, comunidade, buscarmos a explicação, a orientação de todos aqueles que compõem as igrejas, no sentido geral, a igreja cristã, para que fiquem bem a par do que Cristo estabeleceu a respeito de Romanos capítulo 14. Ok, muito obrigado, pastor. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Agora é a vez do pastor Marinho. A gente conhece bem a esposa dele, né? É uma das parceiras do programa Vejam Só. Agora a gente vai conhecer melhor o próprio pastor Marinho, líder da Comunidade Cristã Plenitude. E o senhor, pastor? Pastor, eu creio que nós estamos muito distantes de viver o que está escrito em Romanos capítulo 14, mas eu vejo que, na verdade, nós nunca vamos chegar a viver uma igreja totalmente unida. Aliás, eu vejo de uma forma até saudável a ver as diferenças de pensamento. Eu vejo porque as pessoas são diferentes. Pessoas são diferentes. Hoje, o que nós temos que combater é a religiosidade, mas sempre entendendo que tem que haver uma medida de tolerância entre os irmãos, porque o resumo de Romanos 14 é que nós devemos aceitar uns aos outros. E é isso que eu creio. Eu creio que a igreja, ela
ela é constituída de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, posicionamentos diferentes, e que nós devemos aceitar uns aos outros, amar uns aos outros, mas não deixar de buscar aquilo que Cristo determinou para a sua igreja. É isso que eu creio. Ok, agora é a sua vez de se posicionar, né? Nós temos uma pergunta lá na página do programa na internet, vejamsó.com.br, e você vai responder agora para ganhar ou concorrer aos presentes. Vamos lá. Põe no ar, tá aí, ó. De acordo com o texto de Romanos 14, como estão as igrejas hoje? Primeira resposta: unidas, pois todas devem ser consideradas cristãs. Segunda resposta: separadas, pois têm construído um muro de separação que Cristo já derrubou. Terceira resposta: não sei ou nenhuma das anteriores, tá? Você votou na enquete, você está habilitado ou habilitada a ganhar o relógio da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, a nossa patrocinadora, né? Olha ele aí, bonito, né? Tá aí, ó. É só você votar na enquete que você vai concorrer ao sorteio do relógio. E aproveita para anotar agora o telefone da Agrade, 0 operadora 11 3115 0819, 3150819 é o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus. Você liga lá amanhã, hoje não, hoje já fechou, né? Mas amanhã, no horário comercial, mas amanhã é sábado. A Agrade tem aula aos sábados. Tem gente que só pode estudar aos sábados e a Agrade tem cursos exclusivamente aos sábados. Curso de teologia, curso de Bíblia, curso para obreiros, curso de gestão eclesiástica, curso de canto, para quem quer aprender a cantar, ou então de teclado ou de violino, olha que bonito, né? E tem um monte de curso lá, novo. Você vai fazer o seguinte, você anota o telefone agora, 0 operadora 11 3115 0819. Amanhã, no horário comercial, você liga e diz qual é o teu endereço. E a moça da Agrade vai lhe localizar a unidade mais próxima da sua casa. Lá tem o curso bíblico. Está presente em todas as filiais, então esse curso vai ter lá. E aí você pergunta, além do curso bíblico, tem outro curso? Porque esses todos que eu falei dependem da disponibilidade da filial, né? E você se informa direitinho, tá bom? O pessoal da Agrade é muito simpático, você vai gostar das moças que vão lhe atender, tá bom? Vamos lá. A gente está aqui conversando sobre Romanos capítulo 14. Então, eu já tenho uma pergunta para vocês dois. Começar pelo pastor Isaac. Pastor Isaac, para o senhor, quem são os fracos e quem são os fortes hoje? É um contexto bastante interessante, uma pergunta bastante interessante, porque fracos, eles sempre existiram, sempre vão existir, estão em nosso meio, e por que, de repente, não estarmos sendo até por muitos considerados também fracos? Os fracos são pessoas, ao meu ver, que se escondem atrás de uma igreja, de uma placa, de uma religião, para se desculpar de alguma coisa, de alguma situação. Enquanto isso, aqueles que se dizem fortes, nós temos os fortes, aqueles que buscam realmente ao Senhor, aqueles que leem a palavra, aqueles que se atentam ao que diz o texto propriamente dito e procuram entendê-lo e vivenciá-lo, aqueles que reconhecem, como citado pelo pastor, reconhece que eles sempre existirão e nós não teremos uma resposta para o tema colocado hoje de Romanos 14. Mas então os fracos, no meu ver, são aqueles que se escondem atrás de uma religião, atrás de uma placa, atrás de alguma situação e, por conceitos próprios ou por tradição, acabam não se atentando às verdades que a palavra do Senhor tem para nos mostrar. Os fortes, enquanto isso, eu preciso colocar duas situações. Tem aqueles que realmente, com base na palavra, estão se fortalecendo e se tornando pessoas fortes, tanto no contexto de leigos, como no contexto eclesiástico em geral, de liderança, como aqueles que acham que são fortes em seus, desculpa a expressão, em seus redutos, em seus monopólios eclesiásticos, fechando as suas redomas, as suas igrejas, em seus conceitos,
em seus princípios, esquecendo que Romanos 14 e muitos outros textos, o Senhor já combateu tudo isso, visando uma única igreja, visando um povo orientado, um povo salvo, um povo resgatado realmente pelo poder da palavra. Vamos lá. Pastor Marinho, e o senhor? Quem são os fracos e quem são os fortes hoje? Eu caracterizo crentes fracos e crentes fortes da seguinte forma. Eu creio que eu poderia chamar eles de crentes maduros nos dias atuais e os crentes imaturos. Porque os crentes imaturos, que eram até dessa própria época, que eram aqueles crentes intransigentes, eram aqueles crentes altamente críticos, que se tornaram religiosos, né, e que quer levar um versículo sem analisar todo o contexto dele. Nós temos que entender que nós estamos vivendo de acordo com uma cultura também que é imposta e que você tem que ir se adaptando em alguns momentos, não adaptar a mudança de evangelho, mas você tem que adaptar a cultura que você está vivendo, o tempo que você está vivendo. E eu classificaria o crente maduro, que são os crentes fortes, aqueles que eles não ficam preocupados em apenas criticar, e sim usufruir daquilo que Cristo deixou para a igreja. Usufruir da vida, da verdadeira vida cristã. Viver debaixo da graça de Cristo. Tá bem, tá? Eu vou ter que espremer vocês, né? Que vocês ficam muito no professoral. A gente vai ter que descer um pouquinho mais. Quanto tempo tem ainda nesse bloco? Tá, dá tempo. Então vamos lá. Pastor Isaac, vou fazer uma pergunta bem direta para o senhor. Um crente fraco é um crente carnal? Não necessariamente. Completando a primeira pergunta, nós temos crentes fracos, todos nós somos crentes fracos e também podemos ser crentes fortes. O crente fraco ser carnal, eu respondo com a do crente forte. O crente forte, ele participa, ele pode estar, como nós estamos inseridos neste mundo, e vivendo bem próximo de nós as coisas mundanas e não nos contaminamos com ela. Nós sabemos o nosso alvo, o nosso foco, a nossa vida cristã, conhecemos bem, então nós conseguimos separar. Embora estamos no mundo, vivemos no mundo, dele não somos, nós não nos contaminamos com tudo isso. Agora, o fraco, ele tem essa dificuldade. Ele precisa ser respeitado porque ele veio de uma situação, principalmente aquele que não veio de berço evangélico, e até os que vieram de berço evangélico também, ao longo da caminhada, a essência vai se perdendo, a essência do primeiro amor vai se perdendo, e ele precisa de cuidado, porque se ele veio de uma situação de vida de adoração de ídolos, de vida de vícios, ele é fraco porque ele pode, de repente, estar com uma pessoa viciada ou seguidora de ídolos, adorador de ídolos, e ter uma recaída. Então, no meu ponto de vista, o fraco é aquele que não consegue olhar para a palavra e segui-la. Ele tem quedas constantes, ele tem altos e baixos. Entendi. E para o senhor, pastor? Eu não diria que o crente fraco se tornaria, essencialmente um crente carnal. Mas eu diria que ele é mais propício a se tornar um crente carnal. Porque geralmente o crente fraco, ele vive debaixo, ele vive envolto de uma bolha de religiosidade, né? Ou às vezes nem debaixo de uma tradição. E isso pode trazer consequências para a vida espiritual dele. Então, eu não caminharia somente na vida que ele levava anterior, mas eu poderia dizer até do lugar onde ele frequenta, a própria igreja onde ele frequenta, a denominação que ele frequenta pode criar uma bolha de religiosidade e ele acabar se tornando até um crente carnal por conta disso. Se acabar se tornando um crente crítico, não abrir a sua mente para novos ensinamentos, e esse é um grande problema que eu vejo hoje dentro das igrejas.
essa falta de tolerância para aprender. E eu creio, porque a igreja, até os anos 90, eu creio que a igreja era até mais separada do que os dias atuais. Eu acho que hoje tem se aberto um pouco mais para discutir, mas eu acho que até os anos 90 a separação era muito grande por conta da religiosidade. E aí eu creio, sim, que o crente ele tem uma tendência maior, esses crentes fracos, de se tornarem crentes carnais. Bom, no próximo bloco, nós vamos discutir uma questão muito sensível. No texto de Romanos 14, os crentes fracos estão salvos, assim como os fortes. Mas será que um crente carnal vai para o céu? Né? Segunda coisa, quando Paulo fala lá de discutir opinião e tal, essa liberdade para aceitar as opiniões diversas incluem doutrinas ou só costumes? Doutrinas podem ser toleradas e tal, ou só questão de costumes, coisa menor, né? E também a gente vai discutir essa ideia que está surgindo dos dois convidados, de a igreja forte é aquela que se adapta à cultura e tal. Isso não é trazer o mundo para dentro da igreja? Você não sai daí que a coisa vai pegar fogo. É hora do Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só, o momento mais gostoso do programa, porque você faz parte dele, né? Você não fez a foto? Tem que fazer, meu irmão, minha irmã, correndo. Olha, estamos no meio de maio, junho está aí e o semestre vai acabar e nós vamos fazer o sorteio no final do semestre. Os presentes são ótimos. Um deles, o mais cobiçado, diga-se de passagem, né? É a diária de um final de semana na pousada Estrela Alpina, lá em Monte Verde, nas Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. Lugar maravilhoso, olha as fotos da pousada aí, né? E Monte Verde é um lugar extraordinário. Vai turista do mundo inteiro, só o brasileiro que não conhece o Monte Verde. Maravilhoso lugar. E a pousada Estrela Alpina vai oferecer, né? O pastor Marcelo é da Missão Horizontes, e ele que gere lá a pousada, ele vai oferecer também um jantar romântico para a fotografia vencedora. Obviamente para quem aparece na foto, né? Por isso você vai fazer a foto e vai postar no facebook.com, olha lá o endereço, facebook.com/programa Vejam Só. Não esquece da palavra programa, senão você vai entrar no perfil pirata que anda por aí. Programa Vejam Só. Informando. Põe a foto, informa o nome de todo mundo que aparece nela, informa também a cidade e o estado onde você mora. E se a pessoa que bateu a foto não estiver aparecendo nela, não for um selfie, você informa o nome da pessoa também, tá bom? E no Facebook que é para pôr a fotografia, não é? No Facebook do programa Vejam Só, tá bom? Tem gente pondo foto no meu Facebook lá, mas enfim. A primeira foto de hoje vem da capital do Rio de Janeiro, a Neide Carmo. Oi, Neide. Um ósculo santo para você, paz e graça. Sua cidade aí tá meio quente, né? Como todo o Brasil. Mas, enfim, Neide, Deus vai dar dias melhores aí, né? O prefeito é do Senhor agora aí, as coisas vão andar bem melhor. Da capital do Rio, nós vamos para a capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, onde nós temos a Natália e a Élida. Mãe e filha, né? Mãe e filha, parecem duas irmãs, não é verdade? Olha lá, mas é mãe e filha, tá aqui na minha ficha. Irmãs lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que têm o privilégio de assistir o programa uma hora mais cedo, né? lá é assim. Agora, cadê? Lá no Paraná, aqui está escrito 2 vizinhos Paraná, né? É o Fernando de Oliveira e a Catiane tirou a foto. E cadê a foto dele? Vamos lá, olha lá. A Catiane tirou a foto do Fernando de Oliveira, mas será que o lugar chama 2 vizinhos? Deve ser, né? 2 vizinhos no Paraná. Tá bom, legal. Vamos para o Guarujá, no litoral paulista. Nós temos a Albejames, a Vanessa e o João Pedro, né? De olho arregalado lá, olha lá. Albejames, a Vanessa e o João Pedro
do litoral paulista aqui do Guarujá. Um ósculo santo para vocês, meus irmãos. E a última foto de hoje vem de Barueri, na Grande São Paulo, é o Luiz Paulo. Obrigado, Luiz Paulo, pela sua audiência. Um abraço a todos aí de Barueri, no município vizinho aqui da capital paulista. Legal. Muito bem. Vamos lá. Pastor Isaac Gomes Oliveira, o irmão é ministro da Igreja Batista Independente, é isso? Isso. Lá nós temos uma equipe pastoral, nosso pastor principal lá, o pastor titular é o pastor Rubens Ioriti, né? Oriundo da cidade veio de São Paulo, foi para o Paraguai, depois foi para Botucatu e agora está conosco ali em Paulínia, e nós compomos ali, eu, minha esposa e mais 7 pastores, uma equipe de 9 pastores na igreja de Paulínia, trabalhando ali para o bem da cidade. Eu sei que o senhor trouxe o material, o que é? Sim. Na realidade, eu quero aproveitar a oportunidade, pastor, e dizer que a igreja de Paulínia, ela é filiada à Convenção das Igrejas Batista Independente no Brasil, uma denominação de origem sueca, hoje com 105 anos de existência. Nós temos um livro escrito, né? Da Suécia ao Brasil, uma história missionária. E hoje nós estamos aqui também representando essa denominação que é uma denominação missionária. Nós temos missionários espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Nós temos vários missionários, famílias, e nós temos essa revista missionária também que segue para todas as nossas igrejas, né? E também a nossa editora, Batista Independente, com a revista para jovens e a revista de adultos, que, aliás, pastor, em 2016, recebeu o prêmio Areté na feira, na Flick, e que foi muito bom para a nossa denominação, um conteúdo muito bom, atendendo jovens, adultos, adolescentes, e o Senhor tem nos abençoado como denominação. E qual que é, pastor, a principal diferença, ou as principais diferenças da Igreja Batista Independente para a Igreja, por exemplo, Batista da Convenção Brasileira, Batista Brasileira? Muito bem, nós sabemos que hoje temos aí algumas denominações grandes, que é a CBB, Convenção Batista Brasileira, a CBN, a Convenção Batista Nacional, e temos também hoje, que eu faço parte, a Convenção Batista Independente, uma denominação centenária, pentecostal, assumimos que somos pentecostais e, além de ser uma linha pentecostal, somos bem missionários também, investimos bastante em missões, estudo teológico. Na realidade, assim, não existe nenhuma concorrência, não existe nenhuma disputa. Nós sabemos que toda denominação, toda convenção serve para gerir, né? Mas é a versão pentecostal da Igreja Batista. Versão pentecostal. Mas já tem a Igreja Batista Nacional, que é pentecostal também. Também, mas nós estamos aqui para continuar aí o fluxo, como a Igreja Batista Nacional. Vocês chegaram antes da Batista Nacional. Antes, chegamos em 1912. 105 anos, 1912 nós chegamos ao Brasil. Tá bom. A Rosalinha Pebble era sueca? Porque ela é uma das que começou o movimento lá com Enéas Tonini. Não, na realidade, ela é sueca, porém da Convenção Batista Nacional. Né? Então, o nosso começou na cidade de Juí, no Rio Grande do Sul. Tá bom. Eu nunca vou entender. Nós estamos falando de Romanos 14, que é para juntar, né? Mas, pastor, tudo isso é porque, assim, nós vemos que a Convenção Batista Brasileira, ela tem um monte de igreja espalhada no Brasil, espalhada pelo mundo, a Convenção Batista Nacional também, e nós também, entre outras. Na realidade, o que existe? A Convenção, ela faz a filiação, o ajuntamento de igrejas para ter uma administração, para ter um foco. Porque já pensou se todas as igrejas batistas fossem da Convenção Batista Brasileira? Na realidade, a Bíblia mesmo, o Deus é um só. Mas tem divergência doutrinária? Não, na realidade, uns vão pela corrente calvinista, a outra pela corrente arminiana, e por aí vai. E a de vocês qual que é? Nós assumimos o arminiano, nós somos arminianos. Tá bom. Okay. A gente já tem um caminho aí, né? Legal. No entanto, há de se dizer que nós temos alguns pastores entre nós que defendem uma linha calvinista, mas há muita união, há muita harmonia entre nós. Tá bom, vamos lá. Pastor Marinho, o senhor pastoreia uma comunidade, está isento dessa problemática toda, né? Vamos lá. A pergunta que muito crente me faz. Sim. Crente carnal está salvo? Pastor, eu não tenho o poder de dizer se eles estão salvos ou não, né? Mas o que eu faço é o que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Nós não podemos julgar,
Então não cabe a mim o poder de julgar se eles estão salvos ou não. O que eu posso entender é que eles estão correndo um risco maior de ficar. Então, mas eu não posso dizer porque nós não temos esse poder de julgar. Não nos foi dado esse poder de julgar. Então eu quero que eles sejam salvos, como o Senhor Jesus quer que sejam salvos. Então eu creio que nós devemos, se nós exercermos o amor, eu creio particularmente que, na verdade, não existe um crente totalmente carnal. Eu acho que o irmão pode ter momentos de fraqueza na sua vida, mas aquele que se converteu verdadeiramente, nós não podemos chamar ele de crente carnal se ele aceitou a Jesus como Senhor. Ele se tornou alguém espiritual. Agora, aqueles que vivem debaixo de prática do pecado, frequentando a igreja, esses correm um sério risco de ficar, né? Mas aí não cabe a mim julgar se eles vão ou não para o céu. Tá bom. Vamos lá. Pergunta agora para o pastor Isaac. Pastor, quando Paulo, lá em Romanos 14, o texto que a gente está discutindo hoje, fala que um deve acolher o outro, o fraco deve acolher o forte deve acolher o fraco e tal, e conviver sem discutir opinião, porque um acha isso, o outro acha aquilo e tal. Essa liberdade de achismos, né? Essa liberdade de opiniões inclui doutrinas ou só costumes, a seu ver? As denominações, elas tomam isso como doutrina. E daí surge até livros e manuais e coisas do tipo, né? Esses achismos, na realidade, eles não são saudáveis para a igreja cristã, não são saudáveis para uma pessoa que quer se desenvolver na fé. No entanto, a intenção de Paulo era que todos estivessem debaixo, entre aspas, de um mesmo guarda-chuva, onde forte entende o fraco entende o forte, ambos se respeitam e tentam caminhar juntos para um bem comum. Nós chamamos, na nossa denominação, chamamos de andando em harmonia e aliança. Mas, por exemplo, se há uma diferença em relação à questão doutrinária, né? Não nas doutrinas fundamentais, porque aí você está falando de seita. Sim, sim. Né? Então, a doutrina sobre Deus, a doutrina sobre salvação, isso aí, ou você crê do mesmo jeito que qualquer outro cristão, ou você não é cristão. Ok. Mas as doutrinas secundárias, né? Tem lá uma divergência, por exemplo, sobre a forma do batismo. Bom, já que vocês são batistas, vamos lá. Ou a pessoa fala, puxa vida, mas o meu pai se converteu no leito de morte, pediu, implorou para eu batizá-lo, ele estava na UTI, como é que eu vou mergulhar um sujeito moribundo na UTI? Isso aconteceu. Sim. Inclusive a pessoa que passou por esse drama está entre nós, aqui, né? A pessoa pegou, e é de uma igreja imersionista, mas batizou por aspersão. Aí ele chega lá na igreja e fala assim, e aí, pastor, o batismo do meu pai foi válido, não foi? A gente pode, em alguns casos, batizar por aspersão. Essa liberdade de doutrina existe ou aí não? Aí, peraí, você está falando de coisa muito séria, a liberdade que Paulo está pregando é sobre costumes. Sim. Na linha do batismo, eu entendo o seguinte, existe uma palavra que está escrito, quem crer e for batizado será salvo. Mas a primeira palavra é crer. Se eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e entrego minha vida a Ele, mesmo que não tenha dado tempo de descer as águas ou aspergir a água, ou enfim, nós acreditamos que Ele é salvo. Porque o primeiro requisito é crer de todo o coração, né? Agora, esses achismos, realmente, eles trazem essas dificuldades doutrinárias. Nós, por exemplo, nós temos por doutrina de fé que o batismo é por imersão, né? Nós imergimos a pessoa, e nós temos outras denominações que é por aspersão. Na realidade, eu continuo dizendo, quem crer e for batizado será salvo. As doutrinas é o entendimento que o homem tem a respeito dos escritos, né? Se nós pegarmos então Romanos 14, nós vamos ver que não só podemos alinhar esse assunto de batismo, como tem também aquela questão das carnes, né? Comer carne pura, comer carne impura. E aí algumas igrejas hoje, ao invés de nós andarmos em unidade nessa questão,
pregam e ensinam que não pode comer a carne A, B ou C, que não pode comer o alimento A, B ou C, quando na realidade, dentro desse, o fraco entender o forte e o forte entender o fraco, há uma palavra de Cristo que diz que todos devem andar em comunhão, todos devem buscar um denominador comum. Agora, pastor Heber, é muito difícil esse assunto, inclusive ouvir o pastor Marinho é importante, porque esses achismos realmente eles atrapalham a mente do fraco. O forte ele já se contextualizou, ele já buscou informações, ele já tem o seu conceito formado. Agora o fraco, mediante os achismos, realmente ele fica, mas por que um batiza assim, por que outro batiza assado, por que outros têm classe de catecúmenos, preparação de batismo, outros batizam na hora, né? Então é importante essa caminhada de fracos e fortes. Vamos lá. Pastor Marinho, quando Paulo fala lá sobre um aceitar o outro e tal, ele está falando de aceitar a opinião sobre costumes ou envolve também coisa mais séria, mais densa, como as doutrinas? Eu creio que, na verdade, envolvia as duas coisas aqui. Porque para o judeu, comer alguns tipos de alimento era uma doutrina. Não era apenas um costume. Para eles, aquilo era uma doutrina. E hoje eu vejo também que existe essa divisão da igreja por conta desse costume e por conta das doutrinas. Acontece que muitas vezes essas doutrinas são criadas por homens e não por Deus. Então nós temos, e é aí que faz a divisão entre o crente forte e o crente fraco. Porque o crente forte, ele não vai levar tudo a ferro e a fogo. Posso dar um exemplo. Você vai encontrar igrejas que vão dizer que você pode beber bebida alcoólica ou o próprio vinho. E você vai achar igrejas que elas vão dizer que é uma doutrina não beber nenhum vinho. Particularmente, eu vejo a não proibição, em certos casos, e vejo algo também muito pessoal, porque nisso tudo, num crente que eu creio que é maduro, haverá também experiências próprias, que você não vai poder dizer para a pessoa que aquilo não é legítimo. Uhum. Então, eu tive uma experiência, uma certa vez, eu quando me converti, eu bebia vinho. E uma certa vez eu queria ganhar um rapaz que estava desviado dos caminhos do Senhor. E eu ia fazer um trabalho no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. E eu falei, eu vou chamar ele porque eu vou me aproximar dele e evangelizá-lo. E no caminho todo eu fui falando de Cristo para ele. Ele nasceu numa igreja Assembleia de Deus. E quando estava próximo de Ribeirão Preto, eu fiz o trabalho e liguei para um parente meu. Falei, estou aqui perto, eu estou pensando em passar. Ele falou, pode vir que eu vou aqui acender a churrasqueira, vamos fazer um churrasco. Quando eu cheguei lá, a mesa estava posta e ele colocou um litro de vinho. E eu peguei aquele vinho para beber. E quando eu peguei aquele vinho para beber e eu olhei para aquele meu amigo, o olho dele estava arregalado. Eu não bebi, eu voltei, deixei, pedi licença, fui orar. E naquele exato momento o Senhor falou comigo. O Senhor me levou a Provérbios capítulo 20, versículo de número 1. Que o vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica ela é alvoroçadora. E todos aqueles que por eles entrar não é sábio. Então eu entendi que naquele momento Deus estava trazendo algo particular para a minha vida ou para uma consagração pessoal. Mas eu não poderia fazer daquilo uma doutrina da igreja. Então existe, e por isso que talvez a igreja esteja tão dividida, por conta das experiências particulares também que cada um tem. Eu diria, por exemplo, na questão da minha esposa, como sabe, o sobrenome é Pietro Paulo, família italiana. Então, para eles era um costume tomar o vinho até no café da manhã. Mas aqui para nós, para a nossa cultura, e por isso eu disse a questão cultural também, para nós isso é praticamente um pecado. Uhum. Então tem a questão aqui, eu creio que Paulo estava falando tanto da doutrina, como também de costumes.
Agora, só uma curiosidade, pastor. Lá na comunidade cristã Plenitude, quando chega alguém de outra denominação, vocês recebem como membro ou a pessoa tem que batizar de novo? Não, nós recebemos ela como membro, porque nós acreditamos que o batismo é uma vez só. Então, se ela já vem batizada, é lógico que ela vai ter um tempo onde nós não recebemos imediatamente como membro, porque é um tempo de adaptação para que ela possa se adaptar à igreja e a igreja a ela também. Porque, dependendo da denominação, existe uma grande diferença nos seus costumes e também nas suas doutrinas. Então, é um período onde a pessoa vai se adaptar à igreja e a igreja também se adaptar à vida da pessoa. Qualquer batismo lá é aceito ou Qualquer só batismo, por imersão? tanto imersão como aspersão. Vocês batizam como? Nós batizamos por imersão. Tá. Mas num caso de uma pessoa que está enferma e entregou a sua vida a Jesus, sem problema nenhum, nós vamos batizar por Não, mas aspersão. alguém que foi batizado numa igreja presbiteriana ou metodista pode... É aceita lá na igreja. Isso já não acontece na igreja batista, nenhuma batista, né? Pode ser de qualquer confederação, né? Não, na realidade nós temos a mesma visão que a plenitude. Ele vem e se ele disser e se ele comprovar que ele foi batizado, a palavra dele é suficiente para dizer, nós aceitamos. Mesmo que seja batismo por aspersão? Mesmo que seja. Se ele considera que aquele batismo foi válido, porque a Bíblia diz que há um só batismo, uma só fé. Se para ele aquele batismo foi válido, quem somos nós para invalidar? Vocês são batistas. Aquele batismo? Somos batistas e por isso somos batistas. Né? Agora, pastor, se me permite aqui, dentro dessa coisa de achismos e criação de doutrinas, como o pastor Marinho falou, homens criam doutrinas, né? É interessante como Paulo fala aqui no versículo 3 de Romanos 14, o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, independente da doutrina, se aquela pessoa chegou ao batismo, se o Senhor o recebeu, por que nós, igreja do Senhor, não vamos receber e acatar aquele batismo? E ele segue dizendo, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, esse negócio de doutrina, ele é importante denominacionalmente falando, cada um se reserva naquilo que, entre aspas, acha que é correto, mas em se tratando de convicção pessoal, nós respeitamos. E como batistas, e até o pastor Marinho aí está com a comunidade Plenitude, mas me parece também um batista, né? Brincadeiras à parte, dizendo que o membro chega e ele tem um tempo de adaptação, mas, no entanto, quando se torna membro, porque o batismo é reconhecido, nós também temos a mesma visão. Então, mas só uma coisa muito importante que eu acho que é bom a gente pontuar aqui, estamos discutindo Romanos 14, o Paulo fala lá que um tem que aceitar o outro tem que aceitar um, beleza, aí tá, eu vou lá para a igreja do pastor Marinho, vou me filiar à igreja do pastor Marinho, ele me recebe como membro. Isto significa que o pastor Marinho reconhece o fato de eu ser cristão e eu reconheço que vou defender as doutrinas da igreja à qual estou me filiando. Porque, infelizmente, pastor, vocês sabem disso, existe um grupo aí de crentes xaropes, né, que usam Romanos 14 para entrar numa igreja cuja doutrina ele não concorda para ficar fazendo encrenca. É verdade. Exatamente. E Romanos 14 não dá o direito a isso. Se eu me filiei à igreja, ninguém me obrigou. Eu me filiei à igreja, significa que eu estou acatando com aquele corpo de doutrinas da igreja. Sim. Eu não preciso concordar 100%, porque senão vai haver 6 bilhões de igrejas no mundo. Exatamente. Certo? Cada um tem a sua, igual o time da seleção brasileira. Né? Cada um é um técnico. Ok, mas no fundamental, eu vi a confissão de fé e me filio e vou defender essa confissão de fé. Correto. Não é isso? Isso. Então, Romanos 14 não é senha para baderneiros. De forma alguma. Rebeldes. Exatamente. Bem lembrado. Ok. Até porque, pastor, é assim, eu nasci numa igreja presbiteriana, por conta da minha mãe ser presbiteriana, e fiz o meu seminário na igreja batista, com o pastor Ernesto Tonini,
Mas a minha mãe, que veio de uma igreja presbiteriana, que era presbiteriana renovada, eles tinham os seus usos e costumes. E eu aprendi isso desde que minha mãe se tornou cristã, de que se ela está lá e a doutrina da igreja local tem que usar saia, não pode cortar o cabelo, ela não pode desafiar aquela doutrina, mesmo que o próprio filho dela, que está numa outra denominação, não crê daquela forma. Porque ela estaria em rebeldia estando debaixo daquela cobertura. Então, o que eu creio é o seguinte, há muitos cristãos, eles acabam desafiando a sua liderança, a sua igreja, em vez de pegar um outro caminho, ir para uma igreja onde ela vai se adaptar dentro daquilo que ela crê. Se ela não consegue deixar de cortar o cabelo, sim, e a igreja dela exige que o cabelo não seja cortado, não é para ela ficar lá martelando, lá, tá aqui, não sei o quê, vai para uma igreja que permite que o cabelo seja cortado. Ora, essa é uma questão de coerência. E todo mundo vai se encontrar, que é o próximo assunto do próximo bloco, né? Todos nós vamos nos encontrar no céu. Isso. Né? E aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, lá no céu vai ter condomínio fechado? Né? Ué, porque se a gente não consegue se juntar aqui, como é que a gente vai se juntar no céu? Daqui a pouquinho a gente volta, vamos lá. Estamos de volta com o programa Vejam Só, e eu esqueci de chamar no bloco anterior as entrevistas que o nosso querido repórter fez sobre o assunto de hoje. Ele vai lá na Crentolândia, né? E pergunta para os cristãos que passam por lá, das mais diversas denominações, a respeito do tema do dia. E o tema de hoje tem tudo a ver, Romanos 14. Não sei se ele leu o texto para os entrevistados, porque às vezes ele faz pergunta, Romanos 14, o que você acha? E as pessoas, em vez de olhar o texto, não respondem e aí sai cada uma. Vamos ver. O texto de Paulo lá em Romanos 14, ele fala de como o crente que está mais forte na fé deve ajudar o mais novo, aquele que está começando na caminhada. Na sua opinião, a igreja ou os crentes hoje estão preparados para ser esse tipo de suporte? Eu acho que em muitas situações não. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão um pouco mais preocupadas em apontar o erro daqueles que estão começando e, em vez de abraçá-los, eles acabam assustando e fazendo com que eles até se afastem logo no início do evangelho. Eu não sei se a igreja está preparada, mas acho que a igreja deve, né? Se você vai receber uma pessoa que está fraca, precisa de apoio. E na igreja é que você procura apoio. Então, mesmo que não esteja preparado, você vai tentar fazer de todo jeito. Independente se você está preparado ou não, você vai fazer. Porque é natural. Você vê o irmão lá fraco, por mais que você não tenha força, você vai também tentar levantar o irmão. Na verdade, deveria estar preparada, mas não está. Infelizmente, não está. Hoje a gente vê o contrário, né, disso. Hoje a gente vê o irmão caindo e algumas pessoas, alguns irmãos ainda dão uma ajudinha para deixar ele mais debruçado ainda. Infelizmente, essa é a realidade. Eu creio que, na maioria, estão preparados, né, para dar o suporte, né? Aqueles que estão sendo acompanhados dentro das igrejas estão sendo preparados, sim. Porque quando ele fala isso, ele fala da alimentação, daquele que guarda o dia, para o Senhor o guarda, daquele que come legumes, né, que se sente fraco, e depois ele fala também do que é forte, né, que come carne, né. Eu creio que na maioria, né, dentro da doutrina de cada um, está vivendo, né? Eu creio que estão preparados, sim. Esse conhece bem o texto. Pastor Marinho, na sua opinião, na época de Paulo, o problema maior era a dieta. Sim. Comer carne, não comer carne. Tá. Está voltando um pouquinho agora com essa mania do vegano, né? Sim. Mas tudo bem. O que seria hoje, como é que a gente contextualizaria o Romanos 14 hoje? A maioria dos crentes brasileiros é chegada num churrasco. Sim. Então não tem problema com a carne. Como é que a gente contextualizaria? O que substituiria a carne no texto hoje? A carne no texto, aqui talvez algumas coisas. A questão, hoje a igreja está abrindo muito para a questão em células, então igrejas em células com o modelo mais tradicional, então eu creio que isso ainda é uma barreira. O próprio uso e costume da questão de saia ou não, e isso existe uma briga até dentro das próprias
denominações, né? Existe essa questão. A questão do homossexualismo, que está em alta hoje, né? Então, existem igrejas que aceitam o casamento gay e outras igrejas não aceitam o casamento gay. Então, eu traria para esse tipo de contexto aqui nos dias atuais. O senhor concorda, pastor? Eu concordo com ele, porque quando Paulo fala dos fracos, os fracos, eles, muitas vezes, por não aceitar algumas coisas, como foi dito no bloco passado, se eu vou para uma igreja, eu preciso me adaptar ao regimento interno, ao código de ética daquela igreja, principalmente quem vai como pastor, por exemplo, existe um código de ética para se cumprir, e tem os fracos que acham que tem que se rebelar contra aquilo, né? E os fortes já conseguem administrar bem. Em relação a essa pergunta que acabou de ser feita, a substituição da carne. Eu vejo muito, embora esteja diminuindo bastante, o uso e costume nas igrejas, ela tem prejudicado muitas pessoas, muitas igrejas, porque aquela igreja faz assim, não, aquela igreja faz outra. Uma coisa bem típica nossa, que a gente tem visto aí, por exemplo, nós, batistas independentes, não são todos, é claro, mas nós temos vários pastores em várias igrejas que nós não fazemos o uso por uma questão pessoal, não fazemos uso da gravata, mas estamos sempre nos posicionando bem diante daqueles que nos ouvem. Já tem algumas pessoas que chegam para nós e falam, mas que pastor é esse que não usa gravata, né? Então, existem algumas coisas que contaminam a igreja muito mais do que a carne na vida da pessoa. Tá. Bom, de tudo que vocês falaram, uma coisa que eu acho que a gente precisa repercutir então e tornar mais clara mas a questão da homossexualidade também se encaixaria aí, na medida em que Paulo fala que o que come carne deve aceitar o que não come deve aceitar o que come, em Romanos 14. Então, na sua fala, pastor, a igreja que não aceita a homossexualidade deve passar a aceitar? Como é que é o negócio? Não, a questão é que existem igrejas que ainda existe uma barreira pro homossexual. A nossa igreja não aceita a prática homossexual. Como eu creio que nenhuma igreja deve aceitar a prática homossexual. Mas se nós temos que admitir que existe uma barreira nas igrejas hoje nessa questão do homossexualismo. Porque entra um homossexual, a pessoa não consegue diferenciar a pessoa da prática. Então, isso cria uma barreira dentro da própria igreja. Então, é colocado tudo num contexto só. Então, de forma alguma, nós podemos desprezar o homossexual, mas devemos abolir a prática homossexual. Então, mas eu acho que isso ainda hoje, então, não a prática homossexual, apesar de algumas igrejas, principalmente no exterior hoje, estão com as portas abertas, igrejas até tradicionais, mesmo, e aí eu acho completamente fora deste contexto. Na verdade, é fora do contexto bíblico, não é nem só deste capítulo aqui, desse contexto. Então, mas nós temos que observar que, infelizmente, há colocando tudo no mesmo pacote, essa questão do homossexualismo. Entendi. Apesar, pastor, de que eu estava olhando ali a entrevista e há as pessoas estão confundindo um pouco entre a pessoa estar fraca espiritualmente e o fraco que está falando aqui. Então, existem pessoas que passam por momentos de fraqueza, diferente do fraco que está falando aqui da questão teológica, daquilo que ele crê. É diferente do momento espiritual que a pessoa está vivendo. Ok. Vamos lá. O pastor Isaac, usando a matéria de abertura, né, que a gente viu lá o Zeca falando sobre muros, né? Ainda existem muros hoje entre os crentes? Existe. Lamentavelmente, existe, não muros, mas até podemos falar que existem muralhas. Porque, lamentavelmente, essa concorrência entre igrejas, essa coisa de que a minha igreja é melhor que a sua, isso são muros que a gente vai construindo
E entre nós, eu costumo dizer sempre, olho para o Facebook, pastores, e eu vejo crente falando mal de crente. Eu vejo crentes falando mal de pastores, pastores falando mal de crentes. Eu vejo a denominação A falando mal da denominação B. Eu vejo crentes falando daquele pregador que cobra X, daquele cantor que cobra Y. E eu não vejo os outros segmentos religiosos na mídia criticando, porque aquele daquela religião faz isso, cobra aquilo e aquilo outro. E isso vai construindo muralhas e vai afastando. E ao invés de nós, entre aspas, antecipar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, ao invés de nós anteciparmos que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, nós vamos dificultando. A igreja tem muitas vezes dificultado o acesso de novas pessoas ao rebanho do Senhor Jesus, e também as igrejas começam a criar seus impérios, esquecendo da unidade do corpo de Cristo, a unidade cristã, a unidade, inclusive a denominacional. O senhor estava falando de batistas. Tem uma coisa que é legal, nós fazemos parte da Aliança Batista Nacional e Internacional. É muito legal porque, nesse contexto, nós vamos em alguns eventos e ali tem pastores presbiterianos, e ali tem pastores de outras denominações que estão conosco porque querem caminhar juntos ou porque querem aprender alguma coisa diferente. Lá nos camarins nós conversávamos a respeito de modelos de igrejas, né? E esses modelos, inclusive, têm construído alguns muros entre nós, igreja cristã. Isso é muito complicado. Então, sobre isso, deixa eu dar um testemunho positivo, muito positivo. Me fez muito bem a alma eu saber disso há alguns anos atrás, em 2014, e agora em 2017 eu tive a oportunidade de ir a Sergipe e constatei lá, né? Em Sergipe você tem uma entidade chamada UMESE, União de Ministros Evangélicos do Estado de Sergipe, UMESE. E quem preside lá é o pastor Valdemar, ele é da Igreja Batista da Convenção Brasileira. Tem o presidente emérito, que é da Igreja Batista Nacional, né? Arivaldo, pastor Arivaldo, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a UMESE conseguiu um feito alguns anos atrás. Eles estabeleceram um alvo de ganhar 1 milhão de almas para Jesus em, acho que 5 anos, se não me engano. E eles têm feito isso, unindo as igrejas. Então, eles conseguiram um empresário de Santa Catarina que virá ao programa, se não me engano, em julho ou agosto. Ele vai ser entrevistado aqui. E esse é um empresário milionário que comprou uma carreta e ele pega essa carreta e vai para Sergipe, para aquelas cidadezinhas e fica lá alguns dias pregando o evangelho, fazendo culto na praça. Né? Aí as igrejas todas da cidade se unem para discipular os salvos, os convertidos. Sim. E eu vi alguns vídeos e muita gente, esse empresário não é pastor, não tem treinamento teológico, mas ele é um exímio ganhador de almas. Ele tem o dom de evangelizar, ele é um evangelista. E as pessoas levantam a mão e vão à frente, em público, na praça pública de uma cidadezinha. Aceitam Jesus ali e aí elas depois são encaminhadas para as igrejas locais. E o evangelho está crescendo muito em Sergipe porque as igrejas resolveram se unir, né, por meio da UMESE. E eu tenho o prazer de falar que eu fui aceito como membro honorário da UMESE, embora não resida em Sergipe. Né? Cidadão sergipano. Não, Sou um ministro evangélico da União de Ministros da Sergipe. Isso eu sou, né? Posso falar. Devo continência lá ao pastor Valdemar, que é meu presidente. Sim. Mas, enfim, é uma experiência fantástica. Não tenha dúvidas. Não é verdade? Uau. Né? Que está mudando a vida do Estado. Por quê? Porque os crentes, tem igreja lá que não acaba mais, né? Como em todo lugar. Mas vamos nos unir para ganhar 1 milhão de almas? Vamos. Sim. Pronto. Eu fiz um trabalho parecido, pastor. Primeiro trabalhei com o pessoal há alguns anos atrás, do Minha Esperança Brasil, um trabalho trazido pelo Billy Graham, que foi mais ou menos isso. E também para um evangelista alemão, que é o Reinhard Bonk, que nos convocou a algumas igrejas para trabalhar na praia de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Ele ia fazer uma cruzada e ele pegou pastores das mais diversas denominações,
espalhados pela praia. Ele fez o apelo, muitas pessoas aceitaram a Jesus e cada um trabalhava ali, cuidando daquela pessoa, no trabalho do discipulado, para que aquela pessoa pudesse ter um crescimento espiritual. E eu achei isso maravilhoso, porque foram muitas denominações diferentes trabalhando por um só propósito. E eu creio que Deus abençoou poderosamente. Particularmente, eu também faço parte de uma aliança ministerial que se chama AMG, Aliança Ministerial Global. É uma aliança de ministérios onde ninguém interfere na doutrina interna da igreja. Se há muito respeito nessa questão, a AMG, e nós trabalhamos em unidade, é uma aliança ministerial global. Para quê? Para que nós possamos abençoar as nações, os missionários. Então, é um conjunto de pastores, de igrejas, trabalhando com o mesmo propósito de ganhar pessoas nas nações. Em se falando de aliança, pastor Heber, pastor Marinho, nós temos dentro da nossa denominação um órgão chamado UMB, União dos Ministros Batista Independente. Na realidade, é uma junção de todos os pastores no Brasil, e nós temos por estado as seccionais. Por exemplo, em São Paulo, nós temos a UMBIESP, União dos Ministros Batista Independente no estado de São Paulo, né? Da qual eu presido essa união nesse biênio até 2019. O nosso presidente atual, pastor Paulo Giovanni, ele trouxe para nós recentemente um slogan, um tema, para nós trabalharmos em cima desse biênio. Ele acabou de ser reeleito agora no nosso último retiro, em Água de Lindóia, e ele falou, vamos trabalhar em cima de um tema? Vamos. Então, ele orou ao Senhor e o Senhor deu um tema, e eu achei interessante. Esse tema já está repercutindo positivamente, né? Ele colocou lá que a nossa distância seja apenas geográfica, porque nós temos pastores lá no Acre, temos pastores lá no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste, tudo quanto é lugar. E eu mostrei esse folder para um pastor de uma outra denominação, inclusive presidente de um conselho de pastores ali próximo a Campinas, e ele disse, poxa, que a nossa distância seja apenas geográfica. Isso é lindo, isso é bíblico, né? Porque estamos tão longe em quilometragem, mas o amor do Senhor nos une, por que não estarmos mais juntos, né? Então, ele está levando para o Conselho de Pastores esse tema, não para que eles trabalhem o mesmo tema, mas para que a temática possa fazer parte do envolvimento dos pastores da região de Campinas e as cidades que ele serve lá. Então, assim, essas alianças, essas união de ministros, que realmente a gente possa trabalhar com mais intensidade para nos tornarmos mais próximos, a fim de que haja essa unidade, né? No pensar, como Paulo diz em Romanos 14. Verdade. O Ernesto Vilmar Romeu, ele mora no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande. De acordo com a palavra de Deus, em Romanos 14, não devemos julgar ninguém. Isso pertence a Deus, mas muitas pessoas vivem julgando os pastores, os irmãos e tal. A palavra de Deus nos diz, não julgueis para que não sejais julgados, né? Gilberto Bittencourt, ele mora em Santa Fé, lá no Paraná. Graça e paz. Vivemos hoje num contexto em que cada denominação procura defender suas ideias como se fossem empresas concorrentes. Infelizmente, isso é latente em nossos dias. Vemos pastores que nem aceitam que seus membros visitem outras igrejas, alegando que poderiam contaminar-se com ensinamentos controversos àqueles que ensinam. Mas Cristo nos chama para fazermos discípulos. Ele não nos diz para seguirmos esta ou aquela denominação, mesmo porque placa de igreja não salva ninguém. Que nós, cristãos verdadeiros, possamos olhar para o autor e consumador da nossa vida e seguir seus ensinamentos, unindo-nos cada vez mais, pois somos irmãos e um dia iremos morar todos juntos no céu. Pastor Cleverson Pereira do Vale, da Igreja Batista da Convenção Brasileira. Ele é pastor agora em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Estamos no caminho. À medida que o cristão amadurece na fé, ele vai quebrando os paradigmas. A quebra de barreiras denominacionais tem acontecido de forma lenta, mas tem acontecido. Não estamos vivendo 100% do texto de Romanos 14. Queremos chegar lá. Entretanto, entendo, que é possível e depende de cada cristão fazer a sua parte. Deixemos o julgamento para Deus, Ele é o juiz. Enquanto estamos julgando esse ou aquele, estaremos longe, mas à medida que cada um examinar a si mesmo, algo bom irá acontecer. Oxalá que o texto de Romanos 14 seja vivenciado por todo o povo de Deus. Amém, né? Quanto tempo tem ainda, minha querida Angélica?
Bom, pastor Barinho, um esclarecimento que o irmão está precisando nos dar. O senhor falou que a gente nunca vai se unir, mas Jesus orou lá em João 17 para que os crentes fossem um. A oração, Deus não vai ouvir a oração do Filho, não? Ele vai ouvir, mas esse é o desejo de Deus. Porém, eu acho que isso irá se cumprir quando nós estivermos juntos no céu. Porque aqui na Terra eu acho que sempre haverá uma discordância. Infelizmente, exatamente. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, vai haver sempre essa diferença. E eu não vejo isso de forma assim também que não seja um pouco saudável. Uhum. Eu vejo de forma saudável, porque não se constrói algo com um só pensamento, vamos dizer assim, né? Por aí que tá aceitas, mas o cristão que é maduro e conhece a palavra de Deus, ele vai se tornar um pouco mais tolerável com o irmão, mesmo que ele tenha uma discordância. Dentro da minha igreja, eu não espero que todo mundo lá, 100%, concorde com aquilo que eu falo, mas eu respeito. Uhum. Talvez dentro da igreja do pastor, né, ou de qualquer outro lugar, eu vejo isso de forma saudável. Porém, eu vejo que nós estamos caminhando para estar um pouco mais aberto para discutirmos a questão de costumes. Ok. O senhor quer acrescentar alguma coisa, pastor? Na realidade, dentro das nossas igrejas, nós não temos um bando de marionetes, desculpa a expressão, né? A liberdade de expressão, até olhando para o texto de Romanos, quando ele escreve lá em 54, 55 depois de Cristo, depois ele volta a escrever lá no capítulo 8 de Coríntios, que ele fala também dessa liberdade. Isso. Né? Então, na realidade, o pastor está lá pregando, ele se esmerou, ele buscou, estudou, fez busca daqui e ali, estudou, e ele prega aquilo que o Senhor colocou no coração dele de forma brilhante, mas ali, sentadinho na nossa frente, tem ali pessoas que dizem, eu não concordo com esse ponto, eu não concordo com essa fala, eu não concordo. E isso é saudável para a igreja, porque é saudável quando essa pessoa que discorda faz com que a discordância dele chegue ao nosso conhecimento. Sim. Que a gente pode ter a oportunidade de conversar com ele, de debater com ele, e se de repente ele é fraco, ficar mais forte, ou se de repente eu forte estiver uma tendência a fraquejar, eu posso corrigir os meus passos. Né? Então é saudável, realmente, eu concordo. Hoje é dia do Vejam Só Que Coisa. Vamos ver o que o nosso querido Zeca trouxe para nós. Vejam só que coisa no ar. Hoje, meu amigo, nós iremos superar todos os limites, quebrar todas as barreiras. Hoje iremos falar daquelas façanhas que apenas seres humanos super bem preparados são capazes de realizar. E você, está preparado? Beleza, então vejam só que coisa. O livro Guinness reconheceu um novo recorde na seguinte modalidade: derrubada de dominós dispostos em círculo. O percurso tinha várias partes, algumas delas dedicadas aos continentes do mundo. No final, terminava em um círculo. A derrubada terminou com um grande estouro e com a queda de 76.017 peças de dominó, batendo assim o recorde anterior. Foi necessário o trabalho de 18 especialistas durante 10 dias para colocar os dominós nas posições exatas, mas a queda durou pouco mais de 3 minutos. Que beleza, hein? Eu avisei, somente pessoas muito bem preparadas. Imagina só, 10 dias arrumando pecinha de dominó. É muito tempo livre, né? Eu falei, tem que estar preparado, eu mesmo não conseguiria. Bom, você pode mandar uma história que você tem aí de pessoas assim, super bem preparadas, atletas. Olha só, o endereço do nosso Facebook já está na tela, você entra lá e manda a sua colaboração. Combinado? Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima! Mas como tem gente que não tem o que fazer, não? Misericórdia! 10 dias. Absurdo! Bom, tá, ok.
Pastor Isaac Gomes de Oliveira, da Igreja Batista Independente de Paulínia, muito obrigado por ter estado conosco. Prazer foi meu. Pastor Cândido Marinho, da Comunidade Cristã Plenitude, É um também grande muito prazer, obrigado. pastor. Esperamos vê-los muitas outras vezes aqui. O contato desses irmãos está no site vejamsol.com.br, na aba Convidados. Você pode convidá-los para palestras, pregações, pode tirar dúvidas com eles, enfim, eles estão à sua disposição. E vamos ver quem ganhou o relógio da grade hoje, vamos lá. Luiz Carlos Josetti, do Rio de Janeiro. Valeu, Luiz. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nos encontraremos no próximo Vejam Só.